Fala galera, beleza? Boa noite a todos. Bom, hoje eu venho aqui através dessa videoaula, tá? Para a gente poder reforçar alguns assuntos relacionados à eletricidade. E um dos assuntos que a gente faz bastante, né? Na realidade é um assunto relacionado à associação de resistores, que você vai encontrar isso em muitas matérias, em muitas disciplinas. Você vai sempre encontrar esse assunto associação, né? Então, quando a gente fala de associação, a gente fala de grupos, né? De agrupamentos, de organização de um circuito eletrônico. Então, quando a gente fala que um circuito está em uma certa associação, a gente está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que estes componentes estão agrupados de uma certa forma. Em quê? Vamos lá, vamos ver. Então, pessoal, olha só. Associação, como eu falei, quer dizer agrupamento, né? Então, ok, ou organização. Então, eles estão agrupados, né? Ó, agrupados de uma certa maneira. Quem são esses caras? São os nossos resistores. Então, eu coloquei aqui um circuito bem simples, na qual a gente vai estudá-lo, né, vai entender, e aí a gente vai decifrar quais são as coisas mais importantes que existem em uma associação de resistores. Você já deve saber, mas eu vou reforçar aqui, que os circuitos resistivos eles podem ser agrupados ou associados de três formas. Quando eu falo do circuito em série, olha lá, circuito em série, beleza? A gente tem também o famoso circuito em paralelo, muito bom, circuito em paralelo. E temos também aquele famoso circuito que é o chamado circuito misto. Muito bem. Então, esses três circuitos, essas três maneiras que a gente tem de associar esses componentes, elas têm características diferentes, tá? Que características são essas? São algumas características pertinentes a cada tipo de associação. Então, eu posso dizer para você que este circuito está em série porque aí eu te dou o argumento por que ele está em série. Uma coisa muito importante que acontece nos exercícios, de modo geral, é que às vezes a gente se habitua a olhar o desenho do circuito. Isso é muito comum. Você vê um desenho de um circuito, por exemplo, a gente tem um aqui agora, né? Então aí você vê aquele desenho e já diz, ó, esse circuito aí está em série, ou esse circuito está em paralelo, mas só pelo desenho. Mas nem sempre o desenho é aquilo que parece. A gente já encontrou em muitas questões espalhadas por aí, principalmente questões mais complexas, questões mais bem elaboradas, ou questões de concurso, questões sobre associação de resistores, aonde se eu te mostrar o desenho do circuito, você não sabe se ele está em série, se ele está em paralelo, se ele está misto, você não tem ideia. Por quê? Porque já foge do padrão que é um circuito série, paralelo e misto. Então, é muito importante a gente saber o porquê que aquele circuito está em série, o porquê que ele está associado em um circuito misto. Então, além de saber entender o desenho, a gente vai argumentar o porquê. Então, vamos lá. Vamos começar pelo circuito em série, que é um circuito mais simples de todos. É o mais simples. Onde eu tenho uma quantidade X de resistores interligados entre si. E, vamos lá. O que tem de propriedade? O que é mais importante em um circuito em série? São os resistores ligados em si? Sim, também. Não é só isso. Além disso, você tem uma característica que é bem fácil de visualizar, que é o caminho que a corrente está fazendo durante todo o seu percurso no circuito. Olha só, fiz aí em vermelho o sentido da corrente. Percebe que a corrente ela está começando e terminando
e não está sofrendo nenhuma divisão, nenhuma ramificação. Ou seja, ela faz... É como se fosse, vamos fazer uma analogia ao circuito de uma pista automobilística, onde o cara inicia na largada, dá a volta completa e volta para o mesmo lugar. A mesma coisa acontece com a corrente quando o circuito está em série. Ela passa por todos os caminhos que precisa passar, sem, aí é que é o detalhe, sem se dividir. Se ela começou e terminou fazendo um único caminho, este circuito eu posso dizer que é um circuito em série. Ó, circuito em série. Beleza? Então, qual é a chave do segredo? O circuito está em série quando a corrente é uma só. Ou, se você quiser também lembrar disso, quando a corrente não se divide. Tá? Então, tem esses dois argumentos. E exatamente isso está acontecendo aqui, tá vendo? A corrente está fluindo num caminho único, sem divisão. Então, quando acontece isso, o circuito está em série. Vamos fazer aqui um exemplo bem simples, dizendo que o R1 vale 2 ohms, que o R2 vale 3 ohms, e o R2, né? E o R3 vale 4 ohms. Esse U aqui, né, é uma outra simbologia de tensão, que é o U, também serve, né? O U aqui, vamos fazer ele valendo 10 volts, tá? Uma conta bem tranquila. Bom, por que eu coloquei esses valores? Porque é o seguinte, a gente vai calcular aqui uma coisa que a gente chama de REC. O que é REC? REC é a abreviação de resistência equivalente. Por isso é aquele resistência equivalente. E quem é essa resistência equivalente? É simplesmente o agrupamento de todas as resistências daquele circuito. Sejam eles em série, seja em paralelo, seja misto, o que for. O importante é a gente saber qual é a resistência total. Algumas fontes, eu mesmo dou aulas também escrevendo RT, né? Que é resistência total, ou REC, que é resistência equivalente, que é a mesma coisa, tanto um como o outro. E para a gente calcular uma resistência equivalente para um circuito em série, é bem simples. Basta a gente somar, simplesmente isso, amigos. Somar o valor de cada resistor do circuito. Pronto. Só isso? Sim, só isso. Não tem mais nada o que fazer. Simplesmente somar os valores dos resistores. Então, a gente tem aqui o primeiro resistor valendo 2, o segundo vale 3, o terceiro vale 4. Então, aqui a gente chega à conclusão que a nossa REC vale 2 mais 3, 5, mais 4, 9 ohms. 9 ohms. Beleza? Então, o nosso REC vale 9. Para concluir, que normalmente a maioria dos exercícios pedem qual a corrente desse circuito, né? A corrente do circuito é exatamente essa que eu desenhei em vermelho. Ela tem que ter um valor, porque de acordo com esse valor, muita coisa pode acontecer no circuito. E qual é o valor dessa corrente? Bom, aí a gente vai voltar no tempo e vai lembrar do famoso Q/R, ou I é igual a V sobre R. Fórmula da lei de Ohm, que provavelmente muitos já têm aí no sangue, né, amigos? Tá decoradíssimo. Bom, quem é o nosso V? O nosso V é a tensão, né? Qual é a tensão do circuito? Está aqui, ó, 10 volts. E qual é a resistência equivalente, amigos? Ó, se eu estou calculando a corrente do circuito, a resistência tem que ser a equivalente, tá? Que é justamente a resistência que engloba todos os resistores ao mesmo tempo. Que eu descobri ali embaixo, que vale 9. Muito bom. Então, ó, a nossa corrente aqui vai dar 1,1 vai dar dízima, né? Ampere. Vamos chamar ele aqui de ampere já, tá? Então tá aí, ó.
1,1 dízima periódica ampere. E a nossa REC será de 9 ohms. Beleza? Então, para esse nosso primeiros minutos de vídeo, eu estou enfatizando o circuito em série, e este circuito em série tem essas nuances, né? Resumindo, a corrente é única, a corrente não se divide, e a soma dos resistores será a nossa resistência equivalente. Sabendo e lembrando desses dois pontos, amigos, não tem como errar qualquer exercício relativo ao circuito em série. Basta lembrar disso, né? A soma dos resistores é a nossa REC e a corrente é única, ou seja, ela não se divide. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro vídeo para resistores em série. Vamos ver o próximo, tá? Eu vou pedir para que você aí faça algum outro exercício que você queira, baseado nesse que eu fiz, e a gente vai falar daqui a pouquinho do circuito em paralelo, que tem algumas coisas diferentes, tá? E aí eu vou pedir para você pular para o outro vídeo, para não ficar muito grande, a gente vai dividir em 3 partes. Beleza? Amigos, ó, aquele abraço, até a próxima. Valeu!